Opa, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí os vídeos, né, de tutoriais. E agora a gente vai falar sobre um tipo de um procedimento de sala de emergência que cada vez a gente faz menos, que é o lavado peritoneal diagnóstico, que a gente vai chamar só de LPD por enquanto, certo? E por quê, né? Por que a gente está fazendo menos isso aí? Porque surgiu o uso do ultrassom na sala de emergência para se fazer diagnóstico disso, né? O uso do ultrassom, que ele é rápido, está cada vez mais sensível, né? Porque ele é operador dependente, mas como está se popularizando cada vez mais, então as pessoas estão cada vez ficando melhores nisso. E é não invasivo, né? Isso é uma grande vantagem do ultrassom através do FAST, né, que são o protocolo do FAST, em que vocês já viram isso aí com o Dr. Felipe, na aula de ultrassom na sala de emergência. Então hoje eu vou falar mais dessa parte, porque apesar de pouco utilizado hoje, ainda eventualmente você poderá ter que utilizar isso aí. Bom, as indicações, né? Pesquisa de lesões intraabdominais, né? Principalmente o hemoperitônio, mas não só isso, né? Às vezes você pode ter secreção biliar, você pode ter secreção gástrica, entérica, né? Então pode ter outras coisas aí. Com pacientes instáveis, né? Porque se ele estiver estável, eu posso mandá-lo para tomografia, lembra? Inconscientes, porque como é que você vai palpar a barriga de de uma pessoa inconsciente, né? Você não vai ter parâmetro para saber se ela tem dor, como que ela tá, né? E, como eu falei, na impossibilidade do FAST. Por quê? Porque, ou porque não tem ultrassom, ou porque a pessoa que está lá não está habilitada. Então, eventualmente, ou não está segura com relação a isso, né? Quando você não tem essa possibilidade do FAST, o LPD é uma possibilidade aí. Então essas são as indicações básicas aí que a gente vai ter no que diz respeito ao uso do LPD. As contraindicações. Uma necessidade evidente de laparotomia. Exemplo, o cara tomou um tiro transfixante abdominal. Você vai ter que operar esse cara, não tem sentido fazer. Você ou o cirurgião, né? Se você não for cirurgião, você não vai ter, não tem sentido fazer, né, esse LPD aí no caso. Antigamente tinham outras contraindicações, né? Obesidade mórbida, cirurgia prévia, gestação a partir do segundo trimestre, tudo isso são consideradas contraindicações relativas hoje. Haja visto que vai depender do momento, né? Se você não tem ultrassom, a pessoa está chocada, inconsciente, instável, você não tem certeza que é o foco hemorrágico abdominal, porque ela tem fratura de fêmur bilateral, por exemplo. Então, às vezes, vale a pena fazer correndo algum risco, mas sabendo dos riscos, né? Então, são contraindicações, mas são contraindicações relativas. Você pode fazer dependendo do caso. O que é importante, né? Qual que é um aviso legal de você colocar aí? É você passar antes a sonda nasogástrica ou orogástrica, né? Se tiver contraindicação para naso, e uma sonda de Foley, uma sonda vesical, né? Por quê? Porque às vezes tem um bexigoma tão intenso e tem uma distensão gástrica tão intensa que você pode até lesar no momento que você estiver fazendo. Então passa uma sondinha naso ou orogástrica, passa uma sondinha de Foley para você ter mais segurança no seu procedimento. O material, ó, tem kits, existem kits prontos, tá? Como esse aí que você está vendo aí na foto. Mas não tem necessidade. Uma caixa de pequenas cirurgias, bloqueio local, né? Anestésico local, xilocaína, antisepsia do local, e você usar um fiozinho de nylon, pode ser 2 zeros,
E o mais importante, o catéter, né? O que a gente costuma usar aqui no Brasil é o catéter de diálise peritoneal, que ele é multifenestrado, né? Então ele consegue jogar o soro lá dentro com mais tranquilidade. Mas se você não tiver, eventualmente você pode até pegar um dreno de tórax infantil, aquele número 16, assim mais ou menos, que ele é durinho, você consegue colocar ele lá dentro e fazer. Ou, se não tiver nada, uma sonda uretral, você pode usar também. Uma sonda uretral aí no caso. Tá joia? Bom, esse aqui é um filminho que já está mostrando a parte em que ele faz a parte final da técnica. Então, antes de soltar o filminho, eu vou te falar. Você pode fazer, normalmente você faz infraumbilical, então um dedinho abaixo do umbigo, você abre longitudinal, disseca até chegar na aponeurose. Antes de fazer o furo, você faz uma bolsa com um fio, você dá pontos ao redor. Bem no centro de onde você fez a bolsa, você abre com o seu bisturizinho 11, pega o peritônio, que você vai ver, e abre com uma tesoura. A hora que você abrir e cair dentro da cavidade, aí você vai passar a sondinha, que é essa parte que ele está fazendo aí agora, tá? Então, soltando o filminho aqui, ó, vocês estão vendo ali, ele já passando, e aqui no caso é um positivo, olha, ele nem precisou fazer mais nada, ó, o sangue está jorrando ali, ó, certo? Então aí no caso é um LPD positivo, em que simplesmente ele veio, né, aquele monte de sangue. Mas, e se não vier? Então, a hora que você for passar, você passa sempre no sentido da pelve, no sentido do fundo de saco, você passa o seu catéter aí, a sua sonda. Se vier sangue de cara positivo, tira o catéter, dá o ponto na bolsa que você fez e leva para o centro cirúrgico ou chame o cirurgião. Se não vier, aí você vai infundir 500 ml de soro, que é isso aí que você está vendo nessa outra foto aí à direita. Você infunde, pode até ir espremendo o sorinho ali. A hora que os 500 ml entrar, de preferência faça morno, né? Você joga ele ao chão e ele vai refluir. A hora que ele refluir, se ele voltar assim, ó, com aquele aspecto de água de carne, também é considerado positivo. Então, se fez, já veio sangue. Passou o catéter, veio sangue de cara, positivo. Não veio sangue de cara, mas você passou soro, 500 ml, no sentido do fundo de saco. Na hora que você retorna o soro, ele já retorna dessa forma, ele é considerado positivo também. E existe outras que também, ó, para ser bem sincero, a gente praticamente não utiliza mais, mas é interessante você ter esse dado. Se você, positivo, então como eu falei, se você aspirou até 10 ml de sangue, né, no caso ali, você viu que está jorrando sangue no filme. Se você tiver 100 mil hemácias por milímetro cúbico, isso aí, então, você tem que mandar para o laboratório, né? 500 leucócitos por milímetro cúbico, amilase acima de 1,75, se tiver presença de bile, fibra, resto alimentar, secreção entérica, tudo isso é considerado positivo, mas tudo isso você tem que mandar para o laboratório para ser analisado no caso aí, certo? E, para ser bem sincero, isso praticamente nós não fazemos hoje, mas é importante você saber que existe. Quais são as críticas do LPD? Primeiro, ele é invasivo, né? Como qualquer, demora um pouco mais, né? Você tem que fazer entre 10 a 15 minutos um LPD, mais diferente do ultrassom, que ele tem um resultado imediato ali. Outra coisa, resultado falso positivo. Às vezes você não entrou na cavidade, ou às vezes você está aspirando, você lesou algum vasinho da parede, e aquilo pode sangrar e você pode se confundir com aquilo lá. Outra coisa, ele não dimensiona a quantidade de sangue. Então, às vezes, quando jorra, tudo bem. Mas quando não jorra, volta só aquela aguinha de carne, você não tem a possibilidade de fazer a tomo, e não tem a possibilidade de ver que a lesão não é tão grave assim, às vezes você abre a barriga e é uma lesão que não precisaria, por exemplo, de laparotomia. Então, algumas vezes você pode ter uma laparotomia desnecessária. Então, essa é a principal crítica aí, ok? Como eu falei, LPD cada vez a gente faz menos, mas eventualmente pode ser necessária a sua realização, certo?
Então, são aquelas condições, né? O paciente tem que estar instável, não dá para levar para tomo, não tem a possibilidade do FAST, né, do ultrassom, ele está hipotenso, instável, inconsciente. Então, essas são as condições para você fazer, ok? Mais uma aulinha de tutorial, espero que vocês estejam gostando.